सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति पाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं हेत्तात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि कवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं निसिंहमहं भजे हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Jnanataha sulabha muktir bhaktir jagyadi punyataha seyam sadhana sahasrair hari bhakti sudurlabha. Jnanataha sulabha muktir bhaktir jagyadi punyataha seyam sadhana sahasrair hari bhakti sudurlabha. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que enquanto a alma condicionada viaja nessa Brahmanda, nos 14 níveis planetários, se alguém encontra um sadhu puro, um Vaishnava puro, por acaso, há uma troca e alguma misericórdia é obtida, então essa Jivatma pode receber um caminho para ir na direção do Aprakrita Jagat. Infinitas jivas trabalham, morrem e nascem, morrem e nascem. Mas aquelas que são realmente afortunadas, ao viajar por esses 14 níveis planetários, elas recebem alguma misericórdia de Krishna ou do Guru, então elas desenvolvem essa semente de Bhakti. E o que é essa Bhakti Lata Bij? E por que nem todos recebem misericórdia? Porque, particularmente, aquela jiva recebe misericórdia e esta não. Claro que nem todos vão receber a mesma misericórdia no mesmo momento. Jiva Goswami Pada diz: o Guru Vaishnava não tem interesse pessoal, interesses pessoais. Mas pela inspiração do Senhor Supremo, eles se manifestam. Assim como Sukadeva Goswami. Ninguém o convidou. Ninguém convidou Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami, ele nunca foi informado, mas da mesma maneira ele veio naquela reunião de Parikshit Maharaj, ele chegou pontualmente ali. Em Bengali se diz que um Mahanta, um grande Vaishnava, não tem interesses pessoais, mas mesmo assim, às vezes ele vai em determinados locais por alguma razão para liberar alguém. Algo o move nessa direção. Caso contrário, ele não iria. Então, dessa maneira, Sukadeva Goswami responde às perguntas de Parikshit Maharaj. O que nós queremos dizer com Bhakti Lata Bija, a semente da árvore da devoção? Guru Krishna Prasadepai. Porque existe misericórdia para você e não para mim. Isso parece estranho, mas existem inúmeras razões. De alguma maneira, o Guru e o Vaishnava não são controlados por ninguém. Param Satantra significa que você pensa que eles não estão seguindo nenhuma regras, você não os entende. Como Gaura Kishora Das Babaji Maharaj alcançou sua posição, Vamsi Das Babaji Maharaj também. Eles não têm uma vida sistemática como nós, a vida deles é diferente. Como é possível? Quando Krishna Prema se desenvolve, nós estávamos discutindo isso
no Chaitanya, fazendo aula sobre o Chaitanya Charitamrita, hoje em Hindi, na hora ao meio-dia. Então, quando Krishna Prema se manifesta, você é guiado por esse Krishna Prema. Krishna Prema, Krishna Kripa pode fazer você dançar. Krishna Prema pode lhe fazer chorar. Mahaprabhu diz isso. Por conta do meu próprio desejo, eu não estou chorando, dançando e cantando. Isso acontece automaticamente. Pois essa é a natureza do Krishna Prema, do amor puro por Deus. Então, tais almas são guiadas por Krishna Prema. Então, parece que eles não estão seguindo regras e regulações. O que Prabodhananda Sarasvati Pada disse? Você se lembra? Os Vaishnavas são totalmente guiados. Se existe um sistema social, existem regras no templo, ao meio-dia você tem que sentar aqui, assim que você tem que fazer lá. Isso é para você. Mas os devotos são guiados por Prema. Eles são guiados por Prema. Parece que eles sejam loucos, mas eles não são loucos. É o Prema que os guia. Jiva Goswami diz: por que e como Sukadeva Goswami vai até lá? Ninguém sabe. Ele precisa trocar algo, algo vai acontecer. Algo precisa acontecer. De alguma maneira. Suponha que você chega embaixo de uma árvore. Você veja que ali tem um pouco de poeira e você vai limpar ali. Mas você não é um devoto. Imagine que você vai ajudar a limpar. Ou o sadhu diz algo e a pessoa presta atenção. O que o senhor disse, Baba? De alguma maneira algo aconteceu. E por conta desse fato, existe uma troca. É por isso que as pessoas recebem alguma misericórdia e se desenvolvem. Porque o sadhusanga nunca acontece em vão. Nunca é desperdiçada. Está escrito isso no Narada Bhakti Sutra. Mahatsanga, a sanga com o devoto mais elevado, é raríssima. Amogo é também infalível. Ela é raríssima, mas infalível. É raríssima e infalível. Amoga significa que não pode falhar. Então, dessa maneira, por conta de sadhusanga, Bhaktilata Bij significa que existe algo que, ao observar um sábio, a sua etiqueta, as suas atividades, seu comportamento, de alguma maneira, uma jivata desenvolve um desejo secreto, profundo, ao ouvir o Harikata, ao observar o comportamento. Isso é uma semente. Essa semente gradualmente cresce. E finalmente ela dá resultados. Então no Chaitanya Charitamrita está escrito: se você coloca essa semente de Bhakti numa terra fértil, ela pode crescer. Se uma semente é jogada numa terra muito seca, ela não se desenvolve. Alguém pode fazer Vaishnava Parada e isso destrói a devoção. Ele tinha recebido alguma misericórdia, mas ele destruiu ela através de Vaishnava Parada.
Então, Jivahimsa, Prabhupada costumava dizer, even after knowing até mesmo depois de that this is saber bad que for that jiva, isso é ruim para a this is alma, not good. que isso não é bom. If I am not going to stop that Se eu não jiva parar a Jivatma de fazer aquela ação, isso vai ser Jivahimsa. knowingly, one sadhu knows that he is Se um doing sadhu wrong, sabe totally, will que algo que está sendo feito está Prabhupada used to equivocado say, jivahimsa doesn't mean e nós não o paramos, isso significa violência contra a alma condicionada, mas isso não significa algo exclusivamente ligado ao corpo. Sim, você pode fazer violência contra o corpo, mas essa Jivahimsa, essa violência contra a Jiva, pode ser alguma coisa ligada à consciência, porque a Jiva não é o corpo, a Jiva não é matéria, ela não é Prakriti. A Jiva é a Atma. Então aqueles sadhus, gurus, Vaishnavas, como Gokarnaji Maharaj, de alguma maneira, eles querem salvar aquela alma, como no caso de Atmadeva, que foi liberado, e agora ele quer liberar Dundukari, Gokarna quer liberar Dundukari, porque um sábio não consegue suportar que alguém esteja aprendendo um Siddhanta Vichara equivocado, indo por uma direção equivocada. Nós pensamos às vezes que o sadhu seja invejoso e fique bravo, mas Prabhupada confirma muitas vezes, ele disse muitas vezes, que alguém por conta da sua inveja fala de maneira pesada para alguém. Isso não é bom, mas o Guru Vaishnava, eles são forçados a criticar. Eles são forçados a criticar uma situação equivocada, essa situação, de propósito. Mas não é por inveja, é para nos liberar, para nos mostrar o que é bom e o que está equivocado. Eles podem até ficar em silêncio também e não falar nada, como no caso de Jarabharata, de Maharaj. Por muito tempo ele ficou em silêncio. Se isso é bom, se isso é ruim, ele ficou em silêncio. Mas de repente, para dar misericórdia para Rahugon, que foi para Gurupit, ele foi com um palanquim, ele ia então Maharaj está falando que para liberar essa personalidade que estava ouvindo um guru que dizia coisas equivocadas, ele quebrou seu silêncio. Então, para ajudar essa alma. Então, dessa maneira, Prabhupada disse, o sadhu pode falar de maneira pesada com você, aquele que é um verdadeiro sábio, que tem Sampradayanista, Siddhantanista, Gurunista. Eles fazem isso para limpar a Sampradaya, a contaminação, as impuridades, as impurezas. Prabhupada diz, não é a mesma coisa que as pessoas ordinárias. Um sábio ordinário pode criticar algo por conta da inveja, por conta do ciúme, mas os Vaishnavas puros, eles não falam por conta de inveja ou de ciúme. Eles falam para retificar a situação. Eles são forçados a criticar. Sukadeva Goswami é a mesma coisa. Ele é Paramahamsa Shrestha. Ele nunca quer criticar ninguém. Mas esse mesmo Sukadeva Goswami, no início do Bhagavatam, ele faz uma glorificação, depois ele às vezes faz críticas. Sukadeva Goswami diz, os semideuses são muito inteligentes. E eles são inteligentes como homens de negócios. Isso também é um tipo de crítica, não?
Eles são inteligentes como homens de negócios, ele diz. Isso é uma forma de crítica. Eles são espertos para buscar benefício. Eles querem alcançar o sucesso na própria missão. De alguma maneira, eles querem conseguir fazer as coisas muito espertamente. Então, Sukadeva Goswami também, em outros momentos do Bhagavatam, essa palavra significa cachorro ou camelo. Ele diz para as pessoas que, em relação às pessoas que não prestam atenção no Harikata, no Kirtan, no Bhagavad Gita, Vrindavan Das Thakur diz: eu poderia chutar a cabeça daqueles que não entendem Nityananda. Eu estou dando tantas provas, tantos pramanas, tantas citações, e mesmo assim eles não querem aceitar. Então eu poderia bater neles. Mas eles falam isso, não é uma crítica. Porque não surge da inveja, não é ira comum, não é ciúme. Eles devem falar assim. Eles dizem para retificar a situação. Então alguém pode dizer, você disse muitas vezes, no Harikata, não tente criticar o comportamento desse ou daquele. Se você fizer isso, você vai ter problemas. É realmente proibido. A alma condicionada está presa na ilusão, então ela não deve criticar os outros, porque se você critica alguém, você julga alguém, o defeito daquela pessoa vem para dentro de você. Se você critica alguém, você vai se concentrar naquela pessoa. Não só porque você esteja criticando alguém. Você vai ter que se concentrar nesse homem para poder fazer isso. E se você faz isso por algum tipo de inveja, você se desvia do bhajana. Prabhupada também disse, você não tem que ficar apreciando, glorificando as almas condicionadas, aqueles que têm muito dinheiro, que têm templos grandes, você não tem direito de apreciá-los. Pois se você fizer essa glorificação de uma alma condicionada, isso vai proporcionar para você mais condicionamento. Se você quiser criticar, você vai ter problemas. Se você quiser glorificar, você também vai ter que se concentrar nessa pessoa. Só porque você quer apreciar alguém, você precisa se concentrar naquela pessoa. Depois disso, esse homem fez isso, ele é muito bom. Então, para se apreciar também você tem que se concentrar. Somente os gurus e os Vaishnavas podem ser glorificados, ninguém mais. Se nós glorificamos o Guru, os Vaishnavas, isso não é um problema. Então, o Prabhupada disse, você não tem o direito de apreciar ou criticar ninguém, pois isso poderia se tornar uma causa do seu condicionamento, à ilusão, e se tornar um grande problema. Mas Prabhupada pessoalmente às vezes falava de passar palavras pesadas. Ele é do Sahajiya, não vá lá. Prabhupada dizia, eles são sarrajias, por que vocês querem ir lá? Não vão lá. Isso parece uma crítica, assim? Parece uma crítica. Mas Prabhupada era forçado a falar assim. Se Prabhupada ficasse em silêncio, então todas as pessoas poderiam sacrificar a própria vida nesses locais. Se Prabhupada ficasse em silêncio, deixa que eles façam o que eles quiserem. O que ia acontecer? Todo mundo ia naquela direção para ouvir Kirtana dos Sahajias. Você pode ir. As pessoas poderiam estar sendo guiadas por eles. E Prabhupada então ficava intencionalmente muito bravo. Com fogo ele falava deles. Então isso não é uma crítica, mas a alma condicionada não tem direito de criticar. Caso contrário, ela atrai grandes problemas. Então, Gokarnaji Maharaj,
Ele sempre tenta encontrar benefícios para todos. not for Dundukari and not Não for para Dundukari Atmadev, ou para Atmadev, mas para todas as pessoas. Essa é a natureza de um sábio. Você pode pensar que ele fica bravo com alguém, that is your privilege. mas isso é a sua opinião. Na verdade, eles não são assim. Eles são forçados a dizer quais são os erros, porque se eles não disserem, as pessoas não vão entender. Se Prabhupada ficar em silêncio, ninguém entender o Siddhanta. O Siddhanta Viroda, por exemplo, o erro de filosofia. Famous Então, um acharya muito famoso, ele ficou famoso, according to the estimation of não de acordo com a estimação the estimation of Nityananda. de Nityananda Balarama. One day he is passing remark Um dia ele falou that Acharya Abhishek, Gurudev Abhishek que not be done with Ganga Jal these days. a abhisheka do Guru não deveria ser feita com a água do Ganges. After hearing Depois de ouvir isso, um discípulo de Vamana Goswami Maharaj disse, ele foi até Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj e disse, o Guru não pode ser make Abhishek with Ganga Jal, adorado com a água do Ganges? why? Por quê? Não, ele foi para Vamana Goswami Maharaj. It cannot be done. Não pode ser feito com água do Ganges, com leite, The Abhishek cannot be done, Gurudev. com iogurte? Using slang language. E Vamana Maharaj falou, quem foi o tolo que disse isso? Quem é o idiota que disse isso? Now stop. Because he is it. Stop. Don't speak that name. No, Ele falou, não fale o nome então. how much can realize who won. Porque Vamana Maharaj disse, não precisa falar o nome, eu sei já quem falou. This way, if Dessa maneira, se eles decidem não falar, cannot give Patista isso class, é um mau sinal. Se o Guru não nos der pratista, I can get Patista. as pessoas chutam o Guru para receber pratista em outro lugar. Nós precisamos de pratista. Se o Guru não for dar, Give us Patista. se ele não for capaz de nos dar pratista, a gente vai embora. O verdadeiro Guru não dá pratista. Can never give Patista. Gurudeva nunca dá pratista para você. You, O Guru pode te tirar pratista you fall down. para impedir que você caia. Of course, Vaishnava Patista when coming. Claro, Vaishnava Pratista, quando vem, ele permite, pois ela é endereçada aos Vaishnavas. Like to Então, o Sadguru disciple a guru. sempre quer fazer de seu discípulo um Guru, ele não faz discípulos. Sadguru, O Sadguru, diz Prabhupada, nunca faz discípulos. Sadguru, O Sadguru never making a disciple. nunca faz um discípulo. Ele está fazendo sempre gurus, Who can reach his lotus feet? que pode alcançar seus pés de lótus de maneira verdadeira, com todo o coração. Guru can make him guru. Tal pessoa, o Guru vai transformar num verdadeiro Guru, não num discípulo. But condition is that Mas qual é a condição? Goswami Maharaj cannot give Patista. Se Vamana Goswami Maharaj não vai dar pratista, os discípulos o deixavam, Give them this Patista. porque eles querem They are pratista. interested about Eles não estão interessados development of bhajan. no desenvolvimento do bhajana, eles só pensam em dinheiro e posição. Many countless. Incontáveis. 100%, De if not more, 100%, 99.9% 99,999 ou até mais. they have different kind of desire. Tem diferentes tipos de They desejos like to escondidos. come to Gurudev. E vêm até o Though they are Guru, originally coming with some idea. mesmo que originalmente eles tenham vindo com algum ideal Dangerous people are there, demonic people. ou para se proteger de pessoas demoníacas. They are failure in their material life. Tem muitos que falharam no mundo material, Their material life, aí eles procuram a vida espiritual para alcançar os seus objetivos. Eles não conseguiram no business. um bom negócio, um bom serviço, uma boa posição. Ele fala, então acho que eu vou me render no templo, vou ficar lá. Also, maybe it can also happen. Isso pode acontecer também. It can Precedentemente, a pessoa poderia até ter vindo com uma boa intenção, mas depois ela faz a satsanga e desenvolve esse outro modelo de comportamento. Então o Guru Padapadma fala pesadamente, isso é uma bênção. let them think whatever they like. Deixe as pessoas dizerem o que elas quiserem. They think that money is the only thing. Eles pensam que dinheiro é uma coisa, é a única coisa. Scale. Money, Patista. So, Então, yesterday, I ontem already discussed eu já estava discutindo, nós estávamos discutindo Gopalji Maharaj que Gokarnaji Maharaj to arrange one nice function, I mean, Anushthan,
e arranja uma ótima uma maneira para liberar a Jivatma. Dessa maneira, Surya Bhagavan fala com Gokarnaji. Ele ora aos pés de lótus do Senhor Surya. Surya também é o próprio Deus. Surya Bhagavan. Ele é representante da glória do Senhor Supremo, aquela vibhuti, aquela opulência solar. Tudo é o Senhor Supremo, claro, mas existe o símbolo da potência divina. Então, nós também dizemos Surya Bhagavan que, na verdade, nós poderíamos chamá-lo de Surya Narayana Bhagavan. Então, nós temos um pranami para o Senhor Surya. Esse é o pranama mantra do Senhor Surya. Todo dia de manhã você deveria prestar reverências. Depois que você dá água para Tulasi, você pode prestar reverências para o semideus do sol e assim você vai receber poder de Krishna. O que você está sugerindo? Por favor, sugira algo para que eu possa liberar esta Jivatma dessa condição. Suryadeva poderia ouvir lá de longe, ele pode ouvir lá de longe. Está a centenas de milhas daqui, sim. Ele tem Yoga Siddhi, ele pode ouvir. De longa distância. Uma pessoa pode ouvir essa... Eles podem ver a milhas de distância, ouvir a milhas de distância. Eles têm esses poderes. Depois de ouvir isso, Surya Bhagavan murmura bem baixinho. Srimad Bhagavatat Muktihi Saptaham. Você arranje a Harikatha de 7 dias para falando do Bhagavatam. Então, aí os problemas irão embora. Então existe um arranjo especial para aqueles que estão morrendo. E uma morte inusual. O bisavô de Bhaktivinoda Thakur, ele tinha mandado fazer uma escadaria até Pret Gaya. Aqueles que morrem de morte natural, para eles, você pode fazer uma oferenda aos pés de lótus de Vishnu, onde Gauranga Mahaprabhu foi. Mas aqueles que têm uma morte anormal, ou as pessoas que se suicidaram, se enforcaram, então você tem que ir para um outro lugar, um lugar remoto. Um lugar onde não tem ninguém. Se você for noite, é perigoso porque lá é cheio de fantasmas. Os fantasmas estão esperando para ser liberados. Então, está escrito Kedarnatha Datta, o bisavô, o nome do bisavô de Bhaktivinoda Thakur era muito rico. Depois eles perderam todas as propriedades. Ali chama-se Pret Gaya. Então, Pret Gaya é onde você deve oferecer para aqueles que morreram de morte violenta, para os fantasmas. No Rajasthan tem um templo de Hanuman.
Rajasthan, No while you are Rajasthan, going to Jaipur through Basco, quando vocês estamos indo para there is Jaipur, one Hanuman temple, lá tem um big, templo do Sr. Hanuman, very famous. muito famoso. Those people, Essas they are pessoas going to que vão give something, offer prasadam to oferecer Hanumanji, prachada para and Hanuman. after that, the prasadam, Depois disso, keep in the rooftop in the eles name of colocam that essa Jiva. prachada no teto desse All lugar, o nome around, da Jivatma, all, daquela you know, Jiva. ghosts. E em volta está cheio de fantasmas. Thousands of ghosts. Milhares de fantasmas estão If ali. somebody Se alguém going to collect that pegar prasadam aquela from top prachada and give you, e der para você, você morre. that is the uchista of ghosts. Aquilo é o resto de um This way fantasma. all sabotage going. Thousands of ghosts all around. E milhares de fantasmas ficam ali. So, if somebody giving Se alguém anything lhe to, der without algo any information, don't sem lhe take it dizer, at all. sem você saber quem é, não aceite. Ou se aceitar, tome cuidado. Porque hoje em dia esse tipo de coisa está acontecendo. Because they cannot come front to front. Porque eles não podem vir nos atacar, eles nos atacam através desses tantras. Big influence. How they go? I also cannot remember what problem. Somebody makes something and come. Tarun Prabhu, o Tarun indiano, ficou influenciado por alguma coisa que fizeram para ele. So this way, this kind of thing. Agora ele melhorou. Então esse tipo de coisa acontece em todos os lugares. Eles não permitem a Jivatma fazer, que a Jivatma faça Hari Bhajana. Also they cannot Eles não podem allow them to ajudar, mas não querem que eles sejam nem ajudados por outras pessoas. Mukti Saptaham Bachanam Kuru. Eles não podem ajudar ninguém e não querem que ninguém seja ajudado também para fazer Bhakti. Sarvai Dharam Rupam Tu Visvatam. After hearing, because Surya Bhagavan is a symbol Então, of Dharma. Surya Bhagavan é o símbolo do Dharma. Todos os dias de manhã todos dão água, flores. Ele é o símbolo do Dharma também. Sarve Brahman Prayatnato Kartavyam Sukaram to it. Really what Surya Bhagavan O que Surya Bhagavan tenta dizer, nós devemos seguir. Gokarno, he also Ele diz para finalized, Gokarna. yes, I can do. Gokarna diz sim, eu posso fazer. Gokarnoji Maharaj, Gokarnaji take final Maharaj decision, toma essa decisão final. Bachanartham, Pavarchitaha, he was ready. Ele estava pronto. Samsravanarthayu Desho Brahmat Janaha Yajuhu Kongu Andho Vriddho Mandascha Teyu Papa Khayayu Boi. Oh, some are blind, Alguns são cegos, some of them laymen, alguns crippled, some of them old, aleijados, outros velhos, todos foram para esse Bhagavata Saptaha, organizado por Gokarna, Here Harikatha, para ouvir all their o Harikata, para cortar a própria ignorância, sinful, whatever they have done, para cortar os efeitos negativos dos seus pecados, para receber a auspiciosidade e bênçãos. Todos foram. Desho Brahma Janayayu Pangu Andho Vriddho Mandyaschotiyu Papa Kshayayu Boi, to cut their amangal Para and cortar arrange mangal. a inauspiciosidade e arranjar bênçãos. Todos foram. Who can speak Harikatha? Quem poderia falar Harikata ali? Samayantu Mahanuyatu Devo Vismaya Karakaha Jadai Avasam Asthayu Gokarnu Akatayu Katha. Je Sakole Je Kale when Quando Gokarnaji, Gokarnaji, that time when no momento em que Gokarnaji took that Vaisasa, sitting on the Vaisasa, se sentou na Vyasa Asana para dar and Harikata started speaking e começou a falar o Bhagavad Gita. all demigods there. Todos os semideuses nos planetas celestiais pararam para ouvir. Gokarnaji is very powerful. Very.
Gokarnaji era muito poderoso. O Harikata de Gokarna é a terceira assembleia do Bhagavatam. A primeira assembleia aconteceu em Suktarketra. A segunda, na floresta de Naimisharanya. E a terceira, na beira do Tungabhadra Nadi, com Gokarna. Quando ele começou a falar Harikatha, até os semideuses ficaram parados, de tão poderoso. Porque o nascimento dele não foi normal. Existem muitos comentários no Bhagavatam. Existem, claro, muitas glorificações e comentários do Bhagavatam. Alguns dizem que Gokarna não é um homem comum. Gokarna, ele nasceu do ventre de uma Gomata. E dentro das vacas, Krishna está. Nós escrevemos glorificações das Gomatas, das vacas sagradas, mas eu não tenho tempo para editá-la. Eu já escrevi isso, já tem uns 4, 5 anos. Então nos Vedas está escrito, dentro da vaca sagrada de Gomata, Krishna e todos os semideuses estão. E a terra, Prithvi Devi, está citado nesse livro. Prithvi toma a forma de uma vaca. Você se lembra Prithu Maharaj? Então Prithu Maharaj, Prithvi, a terra, também assume esse símbolo de Gomata. Então dessa maneira, Gokarnaji começa a falar. E quando ele começou a falar, todos os semideuses ficaram muito surpresos. Quão poderoso ele é. Em primeiro lugar, Gokarnaji Maharaj não é um homem ordinário. Ele também diz, aquele sannyasi não era ordinário. Alguém comentou isso. Por que de repente aquele sannyasi apareceu? O sannyasi que deu a fruta para Atma Devaji e ele quis cometer suicídio. Quem é aquele sannyasi que desapareceu depois de dar a ele uma fruta? Alguém disse que o próprio Senhor Supremo veio na forma desse sannyasi. Existe esse comentário. Se Krishna deu uma fruta, não deve ser uma fruta ordinária. Como resultado, Gokarna veio. Sukadeva Goswami não é alguém ordinário, ele é o filho de Vyasadeva Goswami externamente. Ele não é um homem comum. Então Gokarnaji Maharaj também não é um homem comum. É por isso que os semideuses se surpreendem a ver o poder de Gokarna. Então agora todo mundo da vila, de longe, eles vieram se sentar nessa assembleia para escutar o Bhagavad Gita. Mas o fantasma vai ficar onde? O corpo dele é instável, porque ele tem um corpo de ar. Então esse fantasma também alcança esse mesmo lugar. O fantasma também vai lá onde o Harikatha vai acontecer. E esse fantasma tenta ficar ali. Como que eu posso ficar estabilmente nesse lugar aqui para ouvir o Harikatha? Então finalmente o que aconteceu? Ele foi permitido, ele conseguiu ficar num bambu que tinha 7 anéis.
Bamboo, you know, Você sabe como é o bambu, ele tem um anel. all it's called git. In Bengal, Em Bengali é chamado de git aquilo. So, Em sânscrito também. Saptaho Granthi Yuktam Tatra Pashyat Kichatam Uchritam. The ghost saw Então, one, bamboo esse fantasma piece, very viu nice, and esse seven, bambu com 7 parts. partes divididas. Some joint. That is called joint. Tinha como uma junção, não como uma articulação. This one, after that joint, after that joint, Que o bambu cresce e depois ele manifesta esses anéis, essas junções. so he took shelter on Então ele tomou abrigo ali, ele entrou ali. tat moolam chitram avishap savanartham sthito hi asau. There are ghosts Então advantage because nearby bamboo immediately imediatamente ele entrou. into there was some hole Tinha um buraco in the ground and said pelo chão e ele entrou ali. tat moolam chitram avishap savanartham sthito hi asau. Then that ghost Então aquele fantasma now is comfortable place. estava confortavelmente ali. Daqui eu posso ouvir. Bhatu rupi sthitam kartum ashakto vamsam avisha. Because due to air blow, Porque se o vento soprar, o fantasma, se não estiver dentro de algum corpo material, ele se move. arrangement is going to make. Tat Então ele fez esse arranjo avisho apropriado. savanartham sthito hi aso bhatu rupi sthitam kartum ashakto vamsam avisha. After that, what happened? E depois disso, o que aconteceu? Vaishnavan, Brahmanam, those who are Vaishnavas, Aqueles que são Vaishnavas, aqueles que são those Brahmanas, who are men, those who are hearing, men, aquelas pessoas que estavam ali para escutar. Polikarpacha. This way. Suppose somebody hearing is the Suponha man, que alguém... is the main man. existe sempre alguém que é a pessoa principal que escuta. Quem é o ouvinte principal? Nesse caso era o fantasma. It is a system. Depois disso, existe um sistema. Find in the picture Sukadeva Goswami speaking. Se você vê Sukadeva Goswami, você vê que, em primeiro lugar, Parikshit Maharaj está sentado na frente dele. After that, all E depois todos os rishis e os munis, Brahman, Vaishnava, os brahmanas, os Vaishnavas, de acordo com os graus de honra, se sentam. so Com os graus Vaishnavan, de elevação. Brahmanam, Moksham Sotaram Parikarpacha. So according to grade, they are Então, de acordo com seus graus, se sentam assim organizadamente. prosperity Então, aos Vaishnavas é dada sempre a prioridade, depois deles, os brahmanas. should be given second priority, third. Depois, But this way, existem essas diferentes prioridades, primeira, segunda, terceira. Prathamo skandataha pashtam akshanam denujo akaram. Gokarno, Gokarna. actually men, to be frank, Para sermos francos, who is the man? quem era o Who is the principal man who is hearing Harikatha? que está ouvindo Harikatha? Who is man? Actually, most is man. O fantasma era o principal, mas mesmo assim, o fantasma estava numa forma de fantasma. Ghost is ghost. He cannot be given. Então ele não vai poder ser honrado. I already told. Man listener who is going to hear Quem man vai ouvir, or a ghost? pessoa principal que vai ouvir quem é? Ghost. É o But fantasma. ghost has no body. Mas o fantasma não tem um He corpo, cannot be given honor right now. então ele não pode ser honrado. So, Gokarnaji, Então Gokarna one Brahman Vaishnava. Vaishnava means Brahman. escolhe um Brahmana Vaishnava. Vaishnava e Brahmana são sinônimos. Então ele é colocado ali para se sentar no lugar de primeiro ouvinte. Glorifying thrones. E ele começou a glorificação do primeiro canto. O fantasma pode poderia se sentar na asana principal, porque para ele o Harikatha está acontecendo, mas o fantasma está numa forma de fantasma, nós não podemos honrá-lo. É impossível.
Então Gokarna arranjou um Vaishnava, é muito elevado para se sentar ali. E o fantasma estava ali, dentro do bambu. E Gokarnaji Maharaj começou a explicar o Bhagavataji Mahapurana. Primeiro verso. Dessa maneira ele foi. Então, o primeiro canto acabou. Então agora o Bhagavad Gita, todo Harikata é assim. E Gokarnaji Maharaj aprovou. Ele nos mostrou. Na verdade, Sukadeva Goswami foi um caso especial. Ele não parava de falar. Ele falava noite e dia. Foi como uma maratona. Hein? E aqui o Harikata parou nesse determinado ponto. Então, quando o primeiro Harikata, quando a explicação do primeiro canto acabou, uma coisa estranha aconteceu. Todos os sadhus estavam sentados e quando o Harikata parou, dos anéis do bambu quebraram. Ela arrebentou porque o fantasma agora foi para o segundo. Então o primeiro anel do bambu arrebentou. Todos ouviram esse som. Ok, muito bem. No segundo dia, o Harikata também começou de manhã. Segundo dia, segundo canto. Em 7 dias, se você quiser completar todo o Bhagavatam, não é nem impossível fazer um canto por dia, porque não é possível. Eu disse para alguns devotos, para muitos que me perguntaram, se você me der 12 anos, se eu viver mais 12 anos, então eu levaria 1 ano diariamente para comentar um canto do Bhagavatam. Em 12 anos talvez eu pudesse completar, mas talvez não. O Bhagavatam é muito vasto. Eu não posso garantir que o primeiro dia esteja reservado para o primeiro canto. Quem sabe? Porque você não vai pular. Então como é que você vai completar? Mas os dias são 7. Então, no segundo dia de noite, quando o Harikata parou, então quebrou a segunda junção do bambu, o segundo anel. No terceiro dia, aconteceu a mesma coisa. No terceiro dia ele começou de manhã e quando foi parar de tarde, o terceiro anel também quebrou. E ninguém sabia o que estava acontecendo, mas Gokarna pôde realizar. Então que ele foi quebrando esses anéis, primeiro, segundo, terceiro.
Unknowingly there is so much Sem law. saber, existem muitos A sadhu can keep. anéis, mas o sadhu pode quebrar. So this Dentro uma pessoa pode ter muitos nós, mas o sadhu é capaz de quebrar todos esses nós. days Harikatha is over. Então, depois de 7 dias, o Harikata acabou. Sapto dinoistraivo sapto gunti vivedanam. In the seventh day, No 7º dia, the seventh o 7º anel do bambu was broken. quebrou também. Kritva sadadu skando sravanam. Pretotam jehu. That spirit Então, esse espírito que estava ali, Yoni, Pret Yoni, Ghost Yoni, is not going to land. After hearing, after 12th canto, Kritva o espírito que estava agora como fantasma, Sravana, agora se foi. Pretotam jehu. Ele estava naquele Is this invólucro. Ghost Yoni. Agora a sua vida como fantasma foi liberada. Ele perdeu essa forma de fantasma. E o que aconteceu? Um milagre aconteceu. Miracle happens. What happens? O que aconteceu? But that ghost O fantasma formed like a Vaikuntha parcel. tomou a forma de um associado de Vishnu. Rupadharu yatot tulusi damamandita pitabhasa ghanasyam mukuti kundalanita. Suddenly, he was so much concentrating on the lotus feet of Krishna. Então ele se concentrou nos pés de lótus de Krishna de tal maneira. Because if you need, suppose you are hungry, Suponha que você esteja com fome. suppose you are very hungry. Suponha que você esteja com fome. You are not eating anything. Por 7 dias você não come nada. If somebody giving some fruit and whatever, E se alguém vai dar alguma fruta, o que você vai fazer? Você vai comer de uma vez só. Da mesma maneira, food is waiting for a long time, o fantasma estava esperando. so much pain. Ele estava sentindo tanta dor. He is a needy. Ele estava em necessidade. Estava aflito. Pain. Quanta dor ele sentia. You can. Então, por isso, por conta dessa dor, ele conseguia realizar o conhecimento. Mas às vezes nós não conseguimos. Wait. Quando eu era criança, eu li um poema de um escritor bengalês. If some snake bite, Se uma cobra morder biting you, você, you can only understand the pain. What só você vai entender o que é a dor daquela mordida. As outras pessoas não. so you some oh you are As pessoas podem falar, não, você está com dor, mas eles não sabem o que você está sentindo. to whom a snake biting Somente aquele que foi mordido pela serpente que sabe qual é a dor do veneno. As outras pessoas estão só especulando uma filosofia, só um pensamento, mas elas não podem realizar. similarly Então, da mesma maneira, Dundukari because by now estava you realize precisando, ele estava it's my condition. You are the needy is crying. Ele estava chorando. Eu não quero mais viver como fantasma. Somebody deliver me. Por favor, que alguém me liberte. Aham bhatatu diyosmi Dundukari tinamata Sakyannaiva dosena Brahmattam nasitam maya. I am your brother. Eu sou seu irmão, ele disse, meu nome é Dundukari, ele havia dito. E agora estou nessa condição de fantasma por conta das minhas próprias atividades. Por favor, me salve. Is now crying. So that's why Então, por isso que Dundukari hearing from with full condition. ouvia com total atenção. Dundukari concentrating unto the lotus feet of Dundukari se concentrou nos pés de lótus do Senhor Supremo. because who is speaking Harikatha? Porque quem está dando Many things Harikata? I can discuss here. Nós podemos discutir muitas What is coisas. the result of this Harikatha? Qual é o resultado desse Harikata? What is the final result of Qual é o resultado final do Harikata? everything depends upon Tudo Jesus depende speaking. de quem é que está falando. Every point I can say. Everything you have Jesus speaking. Quem é aquele que está falando? According to that. Depende disso Not o poder do Harikata. Não é que qualquer um possa dar Harikata sobre o Bhagavatam. Essa é a coisa principal. Now, Dundukari Então agora Dundukari estava concentrado nos pés de lótus de Krishna. the grace of Então ele recebe a forma de um associado de Vishnu, um Vaikuntha Parshad. Yatot Tulsi
um companheiro eterno de Vishnu. Lembre-se, não se esqueça, todo Harikatha foi dedicado a quem? Para a Jivatma dele. E o Karna disse, o Mahabhagavata, ele era o Mahabhagavata. Eu vou arranjar o Bhagavad Gita e vou dar todo o resultado para esse fantasma. Muitas vezes eu fiz isso. Muitas vezes, não só uma. Que eu fiz Govardhana Parikrama e dei no nome de alguém. Muitas vezes, não uma única vez. Eu estou sentado no Vyasasana, não poderia mentir aqui. O nome de Vamana Goswami Maharaj, que são muito elevados. Eu pedi para que Tirtha Maharaj pudesse ficar mais tempo aqui. Para isso eu ofereci o Parikrama de Shambhava. Eu voltava do Parikrama, tocava o meu cordão e oferecia no nome de uma Jivatma específica, como naquele fantasma em Delhi. Também no nome dele eu dei o fruto do Parikrama, o fruto de um jejum. A mesma coisa aconteceu com Vaikanas Goswami Maharaj. Vaikanas Goswami Maharaj. Ele uma vez não conseguiu chegar até em casa. Estava à noite, numa zona meio desabitada, uma vila. E ele era um grande pandita. E ele pediu para um homem lá, na vila, aonde eu posso dormir agora? Agora chegou a noite, eu não posso continuar viajando. E esse homem era muito pobre, mas ele disse, olha, tem um prédio ali vazio, você pode limpar lá e ficar ali. Que tolo. Esse homem não disse, tem fantasma lá. Como as pessoas são perigosas. Esse Maharaj foi lá. Ele arranjou uma lâmpada de óleo, ele tinha um pavio com óleo. Então aí ele entrou no quarto com aquilo, com a lâmpada acesa, limpou o chão e se sentou ali, fazendo seu bhajana. E de repente ele sente algo lá. Tum, pá. O que tem aí? E ele pôde entender que tinha um espírito maligno ali. E esse espírito maligno tomou uma forma, à meia-noite eu posso matar você. Falando para quem? Para Vaikanas Maharaj. E nessa época, Vaikanas Maharaj ainda não tinha recebido esse título. Ele era ainda um brahmana, não um sannyasi. E ele perguntou, por que você quer me matar? O que eu fiz para você? Ele perguntou, fiz alguma coisa má para você? Para você ficar bravo comigo? Não. Eu posso matar você. Por quê? Eu sou um brahmana. Você também deve ser um brahmana. De alguma maneira você tomou essa forma. Como podemos sair? Eu posso liberar você. Você quer me liberar? Eu quero liberar você. Tem alguma maneira? Você sugere? Você pode ver qualquer coisa. Ele não era um fantasma comum, ele era um fantasma de um brahmana que teve uma morte anormal. Ele disse, muito bem, se você puder me dar o resultado de um Ekadasi, se você puder me dar o resultado de um Ekadasi, se eu te der, você vai ser liberado sim. Como Srila Vaikanas Goswami Maharaj fazia o Ekadasi, você sabe? Você não sabe? Eu já contei isso no Harikatha. Ele se sentava nessa posição a noite inteira cantando Gayatri com 5 lamparinas de óleo, 2 aqui na perna, 2 nas mãos e uma sobre a cabeça. Se o óleo acabava, alguém vinha e colocava mais óleo. Ele não falava nada, ele ficava nessa posição,
um jejum The day total. Ekadasi is due, No dia do Ekadasi, previous day he is no dia one anterior, ele time comia prasadam. uma vez prashada. The day of Ekadasi No dia is do Ekadasi, full fasting. nirjala total. And the day after Ekadasi, No dia he depois do takes Ekadasi, one time prasadam. ele tomava prashada uma única vez. E pouca água. Veja como ele fazia o Ekadasi. This way he used to observe Então, Ekadasi. dessa maneira ele observava o Ekadasi, Brahma Gayatri. cantando o Brahma Anyway, Gayatri he a was noite very inteira. powerful. Ele era muito poderoso, um Brahmana muito poderoso. Srila Bharati Maharaj used to Srila say Bharati Maharaj that contava Vaikanas Maharaj, que Vaikanas only you need- Maharaj, only you need to speak that você day poderia só Joguru will falar have com one ele que ia Joguru ter wine. um ritual, ele viria, And he can make one list. ele fazia uma lista para fazer um ritual, e Bharati Maharaj dizia ele podia se sentar para o yagya, He can only sit for Jagya. He can go on e ele speaking. fazia He is habituated from child, from boy. o sacrifício de fogo, o ritual de fogo, durante horas, sem parar, pronunciando todos os mantras, porque ele estava acostumado desde a infância, ele era poderosíssimo. This way, the ghost was Então, dessa getting the maneira, result esse of fantasma one recebeu o resultado de um Ekadasi Vrata. taking water, particular date, nice Então, tithi, when ele escolheu aquele dia, aquele Ekadasi, no nome daquele fantasma. boom, E um milagre aconteceu. Pum! Som. that ghost gone, Esse fantasma se foi. that building, Saiu daquele prédio e se foi. ghost is dead. Foi liberado. Now, no way. So, those who are powerful sadhus, Então, aqueles que são sadhus you poderosos, can test them. você pode You have your testá-los, power to test. se você tiver seu poder. Aqueles que não têm ciúme, inveja, They like to save them. eles querem salvar todas as jivatmas, porque os sadhus são muito misericordiosos. Very merciful. Muito Even misericordiosos. Shivananda was so merciful, Até he Shivananda wanted to deliver a dog. era tão misericordioso que ele queria liberar um cachorro. E Mahaprabhu Dog aprovou, was delivered. e o cachorro foi liberado. Dog, come on. Um cachorro. Dog went to Mahaprabhu. Um cachorro que ia até Dog Mahaprabhu. was delivered. E foi liberado. It's the Por nature of influência desse devoto. sadhus. Essa é a natureza dos sadhus. Os sadhus não conseguem They never become suportar, eles nunca ficam Why bravos. people are being Porque as misled? pessoas estão sendo mal Why people are conduzidas. being misled? Why Porque as people pessoas estão are sendo mal not conduzidas, getting right não information? recebendo as verdadeiras informações. They never want any donation, anything. Os sábios não querem doações They never em nada. give donation. Ele nunca diz mal, me dê doação. They give, can give. As pessoas podem dar se quiser. Se elas quiserem, se elas não quiserem. That is up to them. É uma escolha deles. So they are only out of their Então, mercy, causeless por conta mercy, da sua misericórdia sem causa, this way. eles fazem tudo isso. After that, Pensam no bem-estar de todas as almas. out of Então, Dundukari saiu do seu problema taking the form e assumiu a forma de um of Vaikuntha Parsha, de um associado do Sr. Vishnu, de um companheiro eterno de Vishnu, que é a forma do próprio Vishnu. Então, ele tinha uma roupa dourada como a roupa de Krishna, como o ouro líquido. E o corpo também tinha a mesma cor do corpo de Vishnu. Ele estava com uma coroa com os brincos. Dundukari saiu de dentro dessa forma de fantasma e ele prestou infinita gratidão aos pés de lótus desse seu guru. Quem? Gokarna de Maharaj. Eu estava enfrentando um grande problema. Ninguém poderia me salvar. E agora eu presto reverências. Imediatamente, prestar reverências aos pés de lótus de Gokarna de Maharaj. E ele disse: Machito bandhu kripaya eto Dundukari, when
when speaking Então, to quando Gokarnaji Dudukari Maharaj, fala para Gokarnaji Maharaj, you are my friend. você é meu Vaishnavas amigo, are friends, they are not enemies. Vaishnavas são But amigos de yet, todos. whole world thinking is an Mas o mundo inteiro, por equívoco, pensa que o Vaishnava seja um inimigo porque ele fala a verdade absoluta. Que coisa impressionante. What is As pessoas não conseguem pensar no sacrifício que o Vaishnava está fazendo. any money from anybody? Eles não querem dinheiro de ninguém. Se você doar, ele vai usar para você, para Goshala. So, Kripa, see, we have, I am ever grateful to you, Eu sou muito grato a você. helping me Você que está me out ajudando of this. a sair dessa. Ever grateful. Eu vou ser sempre grato a você por ter me tirado dessa forma de fantasma. Dhanya Bhagavati Varta Preto Pira Vinasi. Bhagavati Katha from right source should be given. O Bhagavad Gita de uma fonte fidedigna deve ser dado alta prioridade, mas Not o businessman. quem fala, quem pronuncia o Bhagavad deve ser um verdadeiro sadhu, não um negociante. It can destroy the pain of O all. Bhagavatam pode destruir a dor de todos os Of course, if some fantasmas. sadhu going to do, Sim, somente se um sábio fizer. those can get Aí free os fantasmas in são the name of that. liberados. So nanam bhataram sadhu gokarnam miti chavaprit taya aham machitu bandhu kripaya preto kasmalat dhanya bhagavati varta preto pira vinasini saptahopi tatha dhanya krishna loko phalapradaha. If one's right speaker Se uma sadhu pessoa, Mahabhagavata, uma Bhagavata, pronuncia o Bhagavatam, faz um Bhagavata Kata por 7 dias, e alguém escutar, essa pessoa também terá todos os seus problemas resolvidos. But to speak about, even 7 days. So up to now I like to stop Mesmo here. em somente 7 dias. Jnanataha Eu vou parar por aqui hoje. Sri Siyam Savana Sahasrir Adivati Sudurlava Panchakalpurush. Keep asking.